Depois de 20 anos de casamento, minha esposa me chocou, dizendo: "Não te amo mais, agora somos apenas colegas de casa." Então silenciosamente arrumei minhas coisas e parti enquanto ela estava se encontrando às escondidas com seu personal jovem. Uma semana depois ela estava chorando, me implorando para não ir embora. "Olha, preciso começar lá de trás porque o que aconteceu comigo vem se formando há anos e eu estava cego demais para ver. Eu sou o Rafael, 39 anos, e cara, eu realmente achei que sabia o que estava fazendo da minha vida até tudo desmoronar. A Beatriz e eu estamos juntos há 20 anos, casados há 18 desses. Éramos apenas uns garotos quando nos juntamos, mal tínhamos saído do ensino médio quando ela engravidou da nossa filha Ana. Lembro desse dia como se fosse ontem, sentados no meu Honda Civic quebrado no estacionamento de uma farmácia, olhando aquela coisinha de plástico com 2 listinhas rosa, nós dois mortos de medo mas tentando agir como adultos. "E agora, o que a gente faz?" ela sussurrou, e eu peguei na mão dela e disse: "Vamos resolver isso juntos." Essa foi minha primeira promessa real para ela, e eu falei sério. Casamos 6 meses depois numa cerimônia pequena no quintal dos pais dela em São Paulo, onde nós dois crescemos. Não foi luxuosa, mas era nossa, e eu tinha certeza de que podíamos conquistar o mundo juntos. 2 anos depois veio Lucas, nosso filho, e de repente tínhamos essa família linda que parecia tudo o que eu sempre sonhei. Esses primeiros anos foram difíceis financeiramente. Eu trabalhava na construção civil durante o dia e fazia curso de administração à noite, enquanto a Beatriz ficava em casa com os bebês. Vivíamos no aperto num apartamento minúsculo, mas de alguma forma éramos felizes. Realmente felizes. A Beatriz preparava minha marmita toda manhã com bilhetinhos dentro, e eu chegava em casa exausto mas energizado só de ver o rosto dela. Colocávamos as crianças para dormir e desabávamos no nosso sofá de segunda mão, falando dos nossos sonhos, nossos planos, como íamos construir algo incrível juntos. E construímos algo incrível mesmo. Comecei minha agência de marketing digital na nossa garagem há 7 anos, trabalhando 18 horas por dia para colocar tudo de pé enquanto a Beatriz cuidava de tudo em casa. Ela era incrível, buscando as crianças na escola, treinos de futebol, batalhas com lição de casa, consultas médicas, tudo. "Vai atrás dos seus sonhos", ela me dizia, "eu cuido das coisas aqui em casa." O negócio decolou mais rápido do que eu jamais imaginei, e em 3 anos conseguimos comprar nossa casa dos sonhos num bairro bom de São Paulo, 4 quartos, piscina, tudo. Finalmente tínhamos segurança financeira, e eu achei que essa era a nossa recompensa por todos aqueles anos de luta. As crianças estavam se dando bem, meu negócio crescendo, e a Beatriz parecia feliz sendo dona de casa, fazendo trabalho voluntário na escola deles e organizando encontros para as crianças. Mas há uns 3 anos, alguma coisa mudou. No começo foi sutil, a Beatriz começou a parecer distante, distraída. Quando eu tentava conversar sobre meu dia ou perguntar sobre o dela, ela dava respostas de uma palavra só ou mudava de assunto. Nossas conversas viraram puramente logísticas. Quem vai buscar a Ana no vôlei? Quando é a consulta do dentista do Lucas, você pagou a conta de luz. O carinho, a conexão que sempre tivemos, simplesmente começou a evaporar como neblina de manhã. Tentei abordar o assunto algumas vezes, perguntando se ela estava bem, se alguma coisa estava incomodando. "Estou bem, Rafael, só cansada", ela dizia, mas eu podia ver nos olhos dela que alguma coisa estava a corroendo. A intimidade física desapareceu quase completamente. Ela ia dormir cedo ou esperava eu estar dormindo para subir. Quando eu tentava pegar na mão dela vendo TV, ela se afastava depois de alguns segundos. Parecia que eu estava morando com uma estranha educada que por acaso tinha meu sobrenome. Eu ficava me dizendo que era só uma fase, que todos os casamentos passam por momentos difíceis, especialmente depois de 20 anos. Talvez ela estivesse passando por algum tipo de crise dos 40, ou talvez eu estivesse trabalhando demais e não prestando atenção suficiente. Tentei tudo o que consegui pensar: encontro surpresa, viagens de fim de semana, flores, presentes carinhosos. Nada parecia atravessar a parede que ela tinha construído em volta de si mesma. Então, 2 meses atrás, ela me chamou para o que ela chamou de uma conversa importante. Lembro que meu coração afundou antes mesmo dela abrir a boca porque eu podia ver na cara dela: isso não ia ser boa notícia. "Rafael", ela disse, olhando para qualquer lugar menos nos meus olhos,
Preciso ser honesta contigo sobre como estou me sentindo. Eu te amo, amo sim, mas não estou mais apaixonada por você. Não estou há um tempo. Essas palavras me atingiram como um trem desgovernado. 20 anos juntos, e ela não está mais apaixonada por mim? Perguntei o que isso significava, e ela soltou esse discurso que parecia ensaiado sobre crescimento pessoal e se encontrar e como ela sentia que perdeu a identidade quando casamos tão jovens. Quero que sejamos companheiros, ela disse, como se estivesse lendo algum livro de autoajuda. Somos ótimos sendo parceiros criando as crianças e cuidando da casa. Ainda podemos ser uma família, só sem as expectativas românticas. Companheiros. Como se fossemos colegas de apartamento da faculdade dividindo o aluguel. Fiquei sentado ali atordoado, tentando processar o que ela estava me dizendo. Ela queria continuar casada, mas remover todas as partes do casamento, sem intimidade, sem romance, sem conexão emocional além do que você teria com um bom amigo. Mas aqui vem a boa. Ela ainda esperava que eu fosse o marido em todos os outros aspectos. Pagar as contas, consertar coisas na casa, ser o apoio emocional dela quando precisasse, lidar com todas as decisões importantes e o estresse de tocar nossa casa. Basicamente, ela queria me colocar na friendzone na minha própria casa enquanto mantinha todos os benefícios de ter um marido sem nenhuma das obrigações de ser esposa. Sei que isso é difícil de entender, ela disse, finalmente me olhando com o que só posso descrever como pena, mas preciso focar em mim agora. Passei toda a minha vida adulta sendo a esposa do Rafael e a mãe da Ana e do Lucas, e nem sei mais quem é realmente a Beatriz. Quando tentei sugerir terapia de casal, ela balançou a cabeça. Já tomei minha decisão, Rafael. Não se trata de consertar nada, se trata de aceitar onde estamos e seguir em frente de um jeito que funcione para nós dois. O jeito que ela falou, tão pragmático, como se estivesse anunciando uma mudança no plano da TV a cabo em vez do fim do nosso casamento como eu conhecia. Então lá estava eu, tentando entender essa nova realidade que a Beatriz tinha jogado em cima de mim. No começo, achei que tinha que tentar, né? 20 anos juntos, 2 crianças, uma vida inteira que construímos. Talvez eu conseguisse fazer essa coisa de companheiros funcionar de algum jeito. Quer dizer, as pessoas reinventam seus casamentos o tempo todo, não é? Comecei a tratá-la mais como colega de apartamento, dando espaço, não forçando carinho físico ou aquelas conversas profundas que costumávamos ter. Achei que talvez se eu mostrasse que conseguia respeitar os limites dela, poderíamos encontrar algum meio-termo que não envolvesse explodir nossa família inteira. Mas foi isso que aprendi rapidinho sobre o novo arranjo da Beatriz, só funcionava de um jeito. Ela podia se afastar, criar distância, me tratar como algum cara que por acaso morava na casa dela, mas no momento que eu começasse a fazer a mesma coisa, aí era problema. Lembro de uma noite umas 3 semanas depois dessa experiência, cheguei do trabalho e fui direto para o meu escritório para dar umas ligadas para clientes. Antes, eu sempre procurava ela primeiro, dava um beijo, perguntava sobre o dia dela, sabe, coisas normais de marido. Mas agora somos companheiros, então achei que não precisava mais fazer todo esse ritual de cumprimento. Movimento errado, pelo visto. Ela veio furiosa no meu escritório 20 minutos depois com aquela cara de magoada. Então agora você vai me ignorar, ela disse, e eu ali sentado pensando, ué, o quê? Lembrei ela que ela queria espaço, que estávamos mantendo as coisas platônicas, e ela fez aquela expressão irritada como se eu estivesse sendo deliberadamente burro. Isso não quer dizer que não podemos ser amigáveis, Rafael. Ainda moramos na mesma casa. Amigáveis. Como se eu fosse o vizinho que ela às vezes pedia açúcar emprestado. Mas quando tentei ser amigável do jeito que ela aparentemente queria, perguntando sobre o dia dela, fazendo conversinha, ela me dava essas respostas curtas e irritadas que deixavam claro que ela não queria conversar mesmo. Era como se ela quisesse que eu me importasse com o estado emocional dela, mas não esperasse que ela correspondesse, estar disponível quando ela precisasse de alguma coisa, mas invisível quando não precisasse. Esse 2 pesos 2 medidas estava me deixando maluco, mas mantive a boca fechada e tentei entender que jogo estávamos jogando. Então o comportamento suspeito começou a se intensificar. A Beatriz sempre foi bem de boa com o celular, deixava por aí, respondia mensagens na minha frente, sem problema. Mas de repente estava grudado na mão dela e sempre virado para baixo quando colocava em algum lugar.
Ela ficava com esses sorrisinhos mandando mensagem que não me dava há meses. Quando eu entrava num cômodo, ela rapidamente fechava o que estava vendo e me dava essa expressão culpada e flagrada que tentava disfarçar com um sorriso forçado demais. Só olhando o Facebook, ela dizia, mas alguma coisa no tom dela parecia estranha. Também começou a sair de casa mais vezes. Idas ao mercado que duravam 3 horas. Cafés com amigas que nunca tinha ouvido ela mencionar antes. Só estou tentando construir uma vida social fora da nossa família, ela explicou quando perguntei sobre todas as atividades novas. Justo, pensei. Talvez isso seja parte dessa coisa toda de se encontrar que ela está passando. Mas então ela começou a se preocupar com a aparência de jeitos que não fazia há anos. Roupas novas de exercício, luzes novas no cabelo, maquiagem para ir no extra. Não me entenda mal, eu adorava vê-la se sentindo bem consigo mesma, mas o timing parecia estranho. Todo esse autocuidado coincidindo com o distanciamento emocional de mim? Meu instinto estava dizendo que alguma coisa estava rolando, mas não queria ser aquele marido paranoico que não consegue confiar na própria esposa. A gota d'água veio quando ela mencionou sua academia nova. Tínhamos uma mensalidade familiar no clube local há anos, mas de repente isso não era bom o suficiente. Me inscrevi nesse lugar de CrossFit, ela anunciou numa manhã se vestindo com equipamento esportivo totalmente novo. É mais desafiador, me tira mesmo da zona de conforto. Ela estava praticamente brilhando quando falava disso, mais animada do que eu tinha visto ela em meses. Começou a ir 4, às vezes 5 vezes por semana, sempre chegando em casa energizada e tagarela sobre seus amigos da academia. Tinha um nome que ficava aparecendo, Caio, o personal dela. Caio diz que tenho aptidão atlética natural. Caio acha que deveria tentar a turma avançada. Caio estava contando a história mais engraçada hoje. Sempre o Caio. Comecei a sentir como se esse cara soubesse mais sobre os pensamentos diários da minha esposa do que eu. Foi aí que decidi fazer uma investigaçãozinha por conta própria. Não me orgulho disso, mas chequei nossos registros do celular online. As mensagens e ligações da Beatriz tinham triplicado nos últimos 2 meses, com o número aparecendo muito mais que os outros. Olhei nossos extratos do cartão de crédito e vi cobrança de restaurantes que nunca fui, todos em horários que ela dizia estar fazendo compras. Até comecei a prestar atenção na localização compartilhada, sempre tivemos isso ativado por segurança com as crianças, e notei que ela estava passando muito tempo em partes da cidade que não batiam com onde ela dizia que ia. Mas a bomba real veio de alguém que eu nunca nem conheci. Estava sentado na minha mesa numa tarde quando apareceu uma mensagem no Facebook de um cara chamado Fernando Oliveira. Sem foto de perfil, quase nenhuma informação, mas a mensagem dele gelou meu sangue. E aí, cara, não sei se deveria estar te contando isso, mas frequento a mesma academia de CrossFit que sua esposa. Tenho visto ela por aí com esse personal Caio, e parece mais que só treino, se é que você me entende. O cara é um verdadeiro cafajeste, tem se gabado para alguns dos outros caras sobre sua conquista casada mais velha que está totalmente obcecada por ele. Achei que você deveria saber porque também tenho filhos e gostaria que alguém me contasse. Devo ter lido essa mensagem umas 50 vezes, cada palavra me atingindo como um soco no estômago. Essa mensagem do Fernando mudou tudo para mim. De repente eu não era mais o marido paranoico. Era o cara que finalmente tinha confirmação do que suas tripas vinham gritando há meses. Mas em vez de confrontar a Beatriz imediatamente como um descontrole emocional, decidi jogar isso de forma inteligente. 20 anos construindo um negócio te ensinam que quando alguém te mostra quem realmente é melhor você começar a se proteger antes de fazer qualquer movimento grande. Então entrei em modo estratégico total. A primeira coisa que fiz foi ligar para o meu advogado empresarial, o Marcelo, com quem trabalho há anos. Contei tudo para ele, o caso emocional, as demandas da Beatriz por esse arranjo de companheiros, as evidências que juntei. Rafael, ele disse, você precisa começar a documentar tudo agora mesmo, e precisamos proteger os ativos do seu negócio imediatamente. Naquela mesma semana, discretamente abri minhas próprias contas corrente e poupança, comecei a redirecionar parte da renda do meu negócio para lá. Fiz cópias de todos nossos documentos financeiros, declarações de imposto de renda, escrituras de imóveis, tudo. Até comecei a manter um diário do comportamento da Beatriz, quando saía,
Quando chegava em casa, mudanças de humor, as mentiras sobre onde tinha estado. O Marcelo me conectou com a Patrícia Lima, uma das melhores advogadas de divórcio em São Paulo, e te falo, essa mulher não brincava em serviço. Sua esposa quer ter o bolo e comer também, a Patrícia disse depois que expliquei a situação. Ela quer a segurança do casamento enquanto explora suas opções. Não deixe ela jogar com você assim. Começamos a trabalhar numa estratégia de separação que protegeria meu negócio e meu relacionamento com as crianças. Mas aqui é onde decidi me divertir um pouco com a fantasia de companheiros da Beatriz. Veja bem, ela tinha deixado bem claro que agora éramos só colegas de apartamento, né? Então comecei a agir como um. Não mais cuidar da manutenção do carro dela, não mais lidar com contas que tecnicamente estavam no nome dela, não mais ser o depósito emocional dela quando tivesse um dia ruim. Quando ela tentava me contar sobre algum drama com a irmã ou reclamar de alguma coisa que as crianças fizeram, eu só acenava educadamente e dizia, que chato isso, então mudava de assunto ou saía. Parei de fazer essas coisinhas de marido que sempre fiz automaticamente, trazer café para ela de manhã, perguntar se precisava de alguma coisa quando ia na loja, checar se ela tinha trancado as portas antes de dormir. Éramos companheiros, afinal, e companheiros não cuidam um do outro como marido e mulher fazem. No começo, ela não pareceu notar a mudança, provavelmente porque estava tão envolvida na situação dela com o Caio. Mas depois de umas 2 semanas da minha nova abordagem, ela começou a ficar irritada. Nunca vou esquecer a noite que ela me confrontou sobre isso. Eu estava fazendo jantar para mim e as crianças, e ela entrou na cozinha esperando que eu tivesse feito o suficiente para ela também, como sempre fazia. Quando viu que só tinha 3 pratos na mesa, fez aquela cara confusa. Você não fez o suficiente para mim? Ela perguntou, e eu só dei de ombros. Ah, não sabia que você estaria em casa para jantar. Pode fazer alguma coisa para você se quiser. A mágoa no rosto dela era quase cômica. Começou a apontar todas as formas que eu estava sendo frio e distante e foi aí que acertei ela com a própria lógica dela. Beatriz, achei que agora só éramos companheiros, disse calmamente. Companheiros não fazem mesmo essa coisa toda de parceria doméstica, né? Só estou respeitando os limites que você estabeleceu. Ela me encarou como se eu tivesse dado um tapa nela, e pude ver as engrenagens girando na cabeça dela enquanto percebia que eu estava usando as próprias palavras dela contra ela. Enquanto isso, estava fazendo meus preparativos de saída. Encontrei um apartamento bacana de um quarto do outro lado da cidade e assinei contrato de 6 meses no nome da minha empresa. Devagar comecei a levar algumas das minhas coisas pessoais para lá, roupas, documentos importantes, coisas que a Beatriz não notaria imediatamente que estavam faltando. A Patrícia tinha os papéis do divórcio prontos e preparados para entregar. O plano era intimar a Beatriz assim que eu tivesse tudo no lugar e pudesse me mudar imediatamente. Não ia dar a ela a chance de manipular a situação ou me fazer parecer o cara mau que abandonou a família. Mas a Beatriz estava ficando desleixada com seu romance secreto. Deixava o celular desbloqueado na bancada e eu podia ver o nome do Caio aparecendo constantemente. Começou a ficar fora até 10 ou 11 da noite, alegando que estava jantando com várias amigas, mas quando casualmente perguntava às crianças se a mamãe tinha mencionado essas amigas antes, elas ficavam confusas. Quem é a Sara do clube do livro dela? A Ana perguntou uma vez. Mamãe não lê livros. As mentiras estavam ficando mais elaboradas e mais fáceis de pegar. Uma noite, ela alegou que ia no cinema com a amiga Kátia, mas quando chequei os horários do cinema local, o filme que ela mencionou nem estava passando naquele dia. Ela estava ficando descuidada porque achava que eu só estava aceitando todo esse arranjo como um capacho passivo. O que ela não percebia era que eu estava documentando cada mentira, cada inconsistência, cada vez que ela escolhia o Caio em vez da própria família. A gota d'água veio quando ela começou a levantar a ideia de eu sair com outras mulheres. Sabe, Rafael, se você quiser explorar relacionamentos com outras mulheres, eu ficaria de boa com isso, ela disse numa manhã tomando café, como se estivesse me fazendo um favor enorme. A gente não está mais envolvido romanticamente, então não tem motivo para você não conhecer alguém. Quase ri da manipulação transparente. Ela queria permissão oficial para ficar com o Caio sem a culpa de estar traindo, então estava tentando fazer parecer que nós dois éramos livres para ver outras pessoas. Interessante, disse, sem cair na dela. Vou pensar nisso.
O que eu estava realmente pensando era que tinha tudo o que precisava para acabar com essa farsa de uma vez por todas. A confrontação aconteceu numa quinta-noite no começo de março, e admito que estava nervoso pra caramba mesmo tendo ensaiado esse momento na minha cabeça 100 vezes. A Beatriz tinha acabado de chegar de mais uma das suas sessões de academia, que agora eu sabia que significava umas horas com o Caio seguidas de jantar em algum restaurante que eu nunca fui. Ela estava naquele brilho pós-caso, cantarolando enquanto guardava as chaves, completamente alheia ao que estava vindo. Beatriz, eu disse, entrando na cozinha com o envelope pardo que a Patrícia tinha preparado, precisamos conversar. Alguma coisa no meu tom deve ter alertado ela porque todo o comportamento dela mudou na hora. Ficou com aquela cara defensiva que eu tinha visto tantas vezes nos últimos meses. Sobre o quê? Perguntou, mas pude ver o medo se infiltrando nos olhos dela. Coloquei o envelope na bancada entre nós e olhei direto na cara dela. Sobre o Caio Rodrigues, seu personal de CrossFit, e o fato de que você está tendo um caso com ele há 3 meses. A cor sumiu do rosto dela tão rápido que achei que ela fosse desmaiar, mas então veio a negação previsível. Não sei do que você está falando, Rafael. O Caio é só meu personal. Então botei tudo na mesa, os registros telefônicos, as cobranças do cartão de crédito, as mentiras sobre onde tinha estado, a mensagem do Fernando, tudo o que eu tinha documentado. Com cada pedaço de evidência, ela parecia encolher um pouco mais, até que finalmente desabou numa cadeira e começou a chorar. Mas é isso que acontece com quem trai. Mesmo quando são pegos com a boca na botija, ainda tentam controlar a narrativa. Tá bom, tá, ela soluçou. O Caio e eu nos aproximamos, mas não é o que você está pensando. Nunca transamos, só conversamos e passamos tempo juntos. Ele me entende de jeitos que você não tem entendido há anos. Quase senti pena dela, sentada ali tentando minimizar o que tinha feito, mas então ela puxou a carta da vítima. Quer saber a verdade, Rafael? Você roubou meus 20 e poucos anos. Nunca pude ser jovem e livre e descobrir quem eu era porque estava ocupada demais sendo sua esposa e criando seus filhos. Agora tenho quase 40 e finalmente encontrei alguém que me faz me sentir viva de novo, e você quer destruir isso porque não consegue lidar com o fato de que superei esse casamento. Foi aí que empurrei o envelope na direção dela. Beatriz, esses são papéis de divórcio. Terminei com esse casamento, e terminei de fingir que o que você está fazendo é qualquer coisa além de traição egoísta. Ela olhou para aqueles papéis como se estivessem escritos numa língua estrangeira, depois olhou para mim com choque genuíno. Você não pode estar falando sério. A gente pode resolver isso, Rafael. Não precisa acabar nossa família. Mas eu já estava caminhando em direção à porta com minha mala de viagem. Tinha arrumado ela naquela manhã, sabendo que era assim que ia ser. Vou ficar no meu apartamento daqui para frente. Minha advogada vai entrar em contato sobre o esquema de guarda e divisão de bens. O pânico na voz dela era algo que nunca tinha escutado antes enquanto ela me seguiu até a porta da frente. Rafael, por favor, a gente pode consertar isso. Vou parar de ver o Caio. Podemos fazer terapia, o que você quiser. Me virei uma última vez e vi essa mulher que tinha dividido 20 anos da minha vida parecendo completamente perdida, e por uma fração de segundo quase me senti mal. Quase. Beatriz, você fez sua escolha quando decidiu que o Caio era mais importante que nosso casamento. Agora estou fazendo a minha. As próximas semanas foram uma correria de reuniões legais e logística, mas a Patrícia tinha me preparado bem e tudo correu tranquilo. A Beatriz tentou ligar e mandar mensagem constantemente no começo, alternando entre raiva e desespero, mas me mantive firme e mantive toda a comunicação através dos nossos advogados. As crianças estavam sofrendo, obviamente, mas tinham visto a tensão entre a mãe deles e eu por meses, então a separação não foi tão chocante quanto poderia ter sido. O que foi chocante foi quão rapidamente o romance de fantasia da Beatriz desmoronou assim que ela realmente ficou disponível. Acontece que o Caio não estava interessado num relacionamento real com uma mãe de quase 40 passando por um divórcio complicado. Segundo a Ana, que soube de uma amiga cuja irmã mais velha frequentava a mesma academia, o Caio largou a Beatriz bem brutalmente umas 6 semanas depois que me mudei. Pelo visto disse para ela que ela era pesada demais emocionalmente e que não estava procurando nada sério.
O cara que tinha ficado feliz brincando com uma mulher casada de repente ficou bem desconfortável quando essa mulher ficou solteira e começou a falar de futuro juntos. A Beatriz tentou entrar em contato comigo depois que o Caio sumiu, mas eu já estava seguindo em frente de jeitos que nunca esperei. Tinha esse evento de networking que minha associação empresarial fazia todo trimestre, e comecei a ir de novo agora que não estava correndo para casa para lidar com o distanciamento emocional da Beatriz. Foi lá que conheci a doutora Mariana Santos, essa advogada corporativa brilhante que era tudo que a Beatriz não era, independente, ambiciosa, emocionalmente madura, e realmente empolgada para estar com alguém que tinha a vida resolvida. A Mariana e eu começamos a conversar naquela noite sobre coisas de negócio, mas tinha essa conexão instantânea que parecia tanto natural quanto elétrica. Ela era linda, claro, mas o que realmente me conquistou foi como ela estava engajada, como fazia perguntas inteligentes sobre meu trabalho e dividia os próprios desafios e sucessos dela. Quando ela ria das minhas piadas, parecia genuíno, não como as respostas sociais educadas que eu tinha me acostumado com a Beatriz. Começamos a sair devagar, encontros para café que viravam jantares, conversas longas sobre tudo e nada. A Mariana deixou claro desde o começo que valorizava o que estávamos construindo juntos, que escolhia ficar comigo todo dia em vez de só tolerar minha presença. Uns 4 meses depois que começamos a nos ver, postei uma foto nossa num evento beneficente nas redes sociais. Nada dramático, só nós dois parecendo felizes e bem vestidos. Foi aí que a Beatriz perdeu completamente a cabeça. Os recados de voz começaram na mesma noite, chorando e implorando e prometendo que tinha mudado, que tinha cometido um erro terrível, que poderíamos reconstruir nosso casamento se eu só desse uma outra chance para ela. Rafael, vejo com quem você está agora, ela soluçou numa mensagem. Ela é tudo que eu deveria ter sido para você, e joguei tudo fora. Por favor, não deixa 20 anos não significarem nada. Mas isso é o que a Beatriz nunca entendeu, esses 20 anos significaram sim alguma coisa, me ensinaram exatamente o que eu merecia num relacionamento. E não era alguém que só me queria quando não conseguia ter mais ninguém.